o paciente vai chegar falando que ele teve hematêmese, né? Vomitou sangue, o paciente chega muito angustiado, a família chega muito angustiada, porque é uma visão meio tenebrosa, assim, se alguém já viu um paciente tendo HDA, é uma coisa meio assustadora, porque o paciente começa a vomitar sangue vivo, né? Então, às vezes não é sangue vivo também, mas quando chega sangue vivo é bem chocante, né? Então o pessoal chega bem aperreado. Também é o relato de o vômito em borra de café, né? Que é um relato que assusta menos a família, mas a gente tem que associar como uma mesma coisa. Então, o vômito em borra de café, ele é similar ao paciente que tem hematêmese, ele é bem parecido clinicamente. O aspecto do vômito é diferente, né? Aquele vômito escuro, bem escurecido, parece realmente borra de café mesmo, né? Mas é uma das queixas que o paciente pode apresentar. O paciente pode apresentar também com queixa de melena, então ele pode chegar só com melena, um relato só de melena, então a gente vai ver. Não vou falar sobre hemorragia digestiva baixa, mas no manejo inicial do paciente com melena, a gente tem que fazer endoscopia e excluir hemorragia digestiva alta, né? Porque pode ser a causa da melena, um sangramento mais tranquilo, que aí faz com que tenha o seu organismo digere o sangue, né? E aí vai fazer as fezes escurecidas, fedorentas e tudo, bem característico da melena. E 11% dos pacientes podem apresentar hematoquesia. Então, se o sangramento for mais importante, ele pode ter fezes com sangue vivo mesmo. E você pensar primeiro que é baixo, mas 11% dos pacientes com HDA ele tem hematoquesia. Então, importante qualquer paciente que chegue com relato de sangramento que você pense como baixo, né? Porque anatomicamente ele está aparecendo baixo, né? O caso de melena, hematoquesia, você tem que fazer primeiro a endoscopia. A gente vai ver direitinho como é que vai ser o manejo do paciente, tá? E aí, como é que a gente vai avaliar esse paciente? Na história inicial, né, logo na primeira abordagem no paciente, né, você vai pesquisar se o paciente tem história prévia de ter tido úlceras, ter tido história prévia de HDA por varizes, né, se tem algum estigma hepático, se tem alguma história de tabagismo, etilismo, que leve você a pensar numa etiologia ou outra, né? Paciente, por exemplo, tabagista, você com HDA, ele não tem nenhum outro estigma hepático, não tem relato de úlcera, não tem queixa de queixas gástricas, por exemplo. Você pode pensar que ele pode ter uma úlcera, mas mais no contexto de neoplasia. O paciente que é etilista, você pode pensar numa hepatopatia alcoólica. O paciente que ele tem um relato, não, eu já vomitei sangue antes, né? É bem comum isso, né? Assim, cerca de 60% dos pacientes eles podem ter um quadro de recorrência da HDA, então é importante saber se o paciente teve um sangramento prévio, né? Se ele tem história de tratamento para H. pylori também. Então, essa história clínica aí do que é que o paciente já pode ter tido, o que é que o paciente está tratando, é importante para a gente definir qual a possível causa, né? Se a gente está pensando nas duas principais, se varizes esofágicas ou úlcera péptica, né? É importante também avaliar comorbidades do paciente, né? Se o paciente já tem algum diagnóstico de doença hepática, o paciente tem hepatite C, é um paciente que já tem um diagnóstico de cirrose, ou o paciente que tem doença arterial coronariana também vai ser importante, né, para a gente avaliar que comorbidades ele tem para a gente poder manejar esse paciente da forma mais adequada, né? Quais medicamentos que ele faz uso, né? Também relacionados com comorbidades, o paciente já teve um TEP, o paciente colocou um stent, ele está fazendo uso de anticoagulação, ele tem uma doença hepática, né, como eu já falei antes. Então, assim, isso aí é bem importante para a gente avaliar o que é que ele está usando de remédio, se existe alguma medicação que predispõe ele a fazer aquilo, né? Se existe algum anticoagulante, ele tem dor no joelho, ele toma anti-inflamatório todo dia, 3, 4 vezes no dia. Então, assim, tem coisas que a gente vai ter que fazer esse trabalho investigativo para poder avaliar o que é que o paciente está usando, o que é que o paciente tem que pode contribuir com essa hipótese diagnóstica de hemorragia digestiva alta. Beleza? E quais outras queixas ele tem, né? Se ele tem queixa de DRGE, se ele tem queixa de dor torácica, tudo isso aí a gente tem que avaliar também para poder direcionar melhor a condução do paciente.